dia, professor Evinho, tá? Para o primeiro ano, nossa aula de Física. Hoje nós vamos adentrar o conteúdo do livro 5, que se divide em hidrostática e a parte de calor e temperatura. Tá? Nós ficamos com a parte de calor e temperatura, então vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, termologia. A própria etnia da palavra diz que termo quer dizer temperatura e logia quer dizer estudo. Então a termologia é o que? É o estudo da temperatura dos corpos. Nós sabemos que todos os corpos possuem temperatura, seja ele grande, pequeno, alto, magro, morto, vivo, ou seja, tudo possui uma certa temperatura. Então, se eu for estudar, professor, o que é a temperatura dos corpos, o que é uma temperatura na verdade? Segundo a física, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, na verdade, meus queridos, nós sabemos lá da química que tudo é formado por moléculas. Tá? Então, essas moléculas, elas estão sempre em movimento, vibração. Ora, elas vibram mais rápido, que é uma maior energia cinética, ora, elas vibram mais lentamente, que é uma menor energia cinética. Então, a velocidade dessa vibração determina o valor da sua temperatura. Professor, eu não entendi. É isso aqui, olha. Quanto mais lento a molécula vibra, menor é a temperatura. Quanto mais rápido a molécula vibra, maior a temperatura. É que nem, por exemplo, quando a sua mãe faz uma comida, uma comidinha gostosa, e você chegou em casa, ela acabou de sair do forno, e a mãe fala: não come ainda, meu filho. Está muito quente. Fala: não, mãe, eu vou comer logo. E aí você come aquela comida, sai queimando, e você fica assim, ó. Se está muito quente, é porque as moléculas daquela comidinha da sua mãe estão que em alta vibração, consequentemente aumenta o valor da temperatura. Quando você vai tomar aquele sorvetinho, aquele picolé, está gelado. Se está gelado é porque a temperatura é menor. Então nós temos o que? Uma menor vibração das moléculas. Então, resumindo, quanto maior a vibração, maior a temperatura, menor a vibração, também menor a temperatura. Beleza, professor? E como é para eu saber qual o valor dessa temperatura? Aí você usa um aparelho que nós chamamos de termômetro. Tá? E que muitas das vezes, em algumas questões, inclusive do seu livro, fala sobre o termômetro e pergunta: o que o termômetro mede? Alguém fala: professor, o termômetro mede febre. O termômetro nunca mediu febre. Se você pegar o termômetro, não tem lá febre 1, febre 2, febre 3. Termômetro mede temperatura. Então, eu até coloquei aqui: termômetro mensura o quê? A temperatura dos corpos. E através do valor dessa temperatura, você deduz se a pessoa está ou não com febre. Então, muito cuidado para essas questões. Termômetro mensura, ou seja, determina o valor da temperatura de um determinado corpo. Que no caso, se for você pode botar debaixo do braço o termômetro, nas axilas, né? Ou então na boca. Não vai querer botar aqui, depois aqui, ou é num ou é no outro. Certo? E mais tarde, na aula de biofísica, nós veremos por que nós usamos ou a axila ou a boca. Tá legal? Mas o que é muito comum nas questões de termologia é você confundir o que? Temperatura com calor. Professor, calor e temperatura não são a mesma coisa? Claro que não, meu querido. Tá? Nós vimos que a temperatura depende do quê? Da velocidade, do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. E o que é o calor, professor? Calor é uma energia térmica em trânsito. E nós já falamos na nossa primeira aula da web sobre formas de energia. Que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. O calor é mais uma dessas energias. Então, a energia térmica, porque tem a ver com a temperatura, em trânsito. Professor, o que quer dizer a palavra trânsito? Trânsito vem de transitar, quer dizer movimento. Então, tudo que tem a palavra trânsito tem a ver com movimento.
Professor, mas eu já ouvi muitas vezes em jornais, o repórter falar, o trânsito em tal cidade está parado. Esse repórter nunca estudou física na vida dele, porque não pode ter trânsito parado, porque a palavra trânsito significa movimento, ok? Então, para cá, professor, e como é que funciona esse movimento? O calor é que nem vocês, meus queridos. Quando vocês estão aqui na escola, lembra quando vocês estavam aqui na escola, né? Logo vocês vão voltar, esperamos em Deus. Você está aqui na escola comprando aquele lanche e aí você viu o seu coleguinha que não comprou o lanche hoje. E eu sei que vocês, quando não tem, aliás, quando vocês têm o lanche e viu um coleguinha que não tem, vocês acabam dividindo o lanche com ele. Não é verdade? Mesma coisa aqui é o calor dos corpos. O que acontece? Um corpo que tem maior temperatura, ele sempre cede energia para o que tem o quê? Menor temperatura. E falou, olha, coitado, tem pouca temperatura, vou dar minha energia para ele. Então, o fluxo de calor depende do quê? Da temperatura dos corpos. E o fluxo é sempre do corpo de maior temperatura em direção ao corpo que tem menor temperatura. E aí, meu querido, essa energia que sai de um para outro é isso que nós chamamos de calor. Então, na verdade, o calor ele está sempre o quê? Em movimento, do de maior para o de menor temperatura. E aí o que vai acontecer? O corpo que tem maior temperatura, cedendo o calor para o que tem menor, ele vai começar a diminuir a sua temperatura. E o corpo que está recebendo esse calor começa a aumentar a temperatura. Até que ambos, por exemplo, aqui, olha, coloquei aqui um exemplo aleatório, 70 graus, cedendo calor para quem tem 30. Até que numa hora, eles ficam com a mesma temperatura, de 50 graus Celsius. E quando eles atingem essa mesma temperatura, nós chamamos de quê? De equilíbrio térmico. E aí, não tem mais por que o calor passar, nem para um e nem para outro. Repetindo, sempre o calor sairá do corpo de maior para o de menor temperatura. Quem está perdendo o calor vai diminuindo a temperatura e quem está recebendo vai aumentando o valor dela, até chegar no equilíbrio dela. Ok? Professor, você está falando muito de calor aí. E frio, professor? Tá? Você vai aprender nos nossos capítulos posteriores que nós vamos até calcular o valor desse calor, mas nós nunca vamos calcular o valor do frio. E por quê, professor? Porque justamente, meus queridos, não se calcula o frio porque cientificamente o frio ele não existe. O frio é uma sensação que o corpo tem quando ele perde calor. Então, na verdade, o que é frio? É o teu corpo está perdendo calor. Então você não recebe o frio. O frio é aquela sensação que você tem quando o calor sai do seu corpo. E ele sai do seu corpo porque a temperatura em volta de você é menor do que a do seu corpo. E aí o fluxo sai do seu corpo, que tem uma temperatura maior, para o ar, que tem uma temperatura menor. Ok? Então, toda vez quando você se acorda e vai lá para a janela ou para a geladeira, ela também fala: menino, cuidado, você vai pegar friagem. E assim, mamãe, eu não vou pegar friagem, eu vou ceder o meu calor. Ok? E aqui nós temos um exemplo de como pode vir uma questão para vocês. Tá? Tem aqui um exemplo do corpo A e do corpo B. O corpo A, inicialmente, tem uma temperatura de 1000 graus Celsius. E o B também de 1000 graus Celsius. Vamos imaginar que os dois estão em um sistema termicamente isolado. O que é isso? Eles não vão trocar calor com o meio exterior, só entre eles. Ok? Então o corpo A, 1000 graus Celsius, o B também 1000 graus Celsius. Aí eu pergunto, se o corpo A tem essa temperatura e o B a mesma temperatura, o que se pode afirmar a respeito do calor nessa questão? Será que o calor vai de A para B? Será que o calor vai de B para A? Será que o calor vai de A para B e B para A ao mesmo tempo?
Será que o calor nesse exemplo existe, mas por enquanto está em repouso? Ou será que o calor nesse exemplo não existe? Que resposta você daria? Pense bem. Vamos lá. Ah, professor, eu acho que o calor vai de A para B e B para A ao mesmo tempo. Lembre-se que eu falei, o calor sempre sai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ah, professor, aqui não tem maior e menor, é a mesma, então não pode ser a letra C. Professor, eu já sei. Como não está indo para lugar nenhum, o calor existe, mas está em repouso, professor. Acertei. Errou. Porque não existe calor em repouso. O calor é uma energia térmica em trânsito. E trânsito quer dizer o quê? Movimento. Então, não pode ser a letra D. Resposta certa, a letra E. Não existe calor nesse exemplo. Pessoal, como é que não existe calor? 1000 graus Celsius e 1000 graus Celsius. Meu querido, 1000 graus Celsius não é calor. 1000 graus Celsius é temperatura. Então, os dois corpos possuem a mesma temperatura, e uma temperatura bem elevada. Porém, para haver calor, tem que haver o quê? Diferença nas temperaturas. E como não há, não existe calor. Ok? Professor, e que exemplo dos cotidianos eu posso trabalhar com calor e com temperatura? Ah, meus queridos, isso nós veremos nos nossos próximos encontros, tá ok? Então, mais uma vez, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau, valeu!